Opa, galera, rau, tá, estamos aqui para mais um vídeo sobre terror, horror e essas coisas que eu tô fazendo aqui, essa série de vídeos de Halloween. Você está no canal Luiz, eu sou o Luiz e hoje a gente tá aqui para falar de Drácula, o, o personagem, o vampiro, o personagem de horror que eu acho que dentre vários ele é o maior de todos os tempos, ou um dos maiores de todos os tempos. Quando a gente lembra de vampiro, a gente diretamente leva até a história do Drácula. Quando a gente lembra de terror, muitas vezes também a gente lembra de vampiros. Então é impossível não lembrar desse personagem. Sem contar também todos os filmes e adaptações que a gente tem aí. Milhares de filmes de Drácula, milhares de versões de Drácula, versões até que não são originais, como o esqueci o nome dele, aquele Drácula feião, esqueci o nome dele, que ele é plágio. Eu acho que o Nosferatu é uma cópia do Drácula. E hoje a gente vai falar aqui de Drácula de uma forma diferente, analisando a história, analisando como surgiu o personagem e citando o porquê do Drácula talvez ser um dos maiores ícones do horror de todos os tempos. E o trabalho que Bram Stoker teve escrevendo esse cara aqui. Primeiro a gente precisa entender a história de origem do Drácula. Antes de escrever Drácula, o Bram Stoker se inspirou num imperador que era Vlad, o Empalador. Ele era um cara tão maligno que quando ele matava os inimigos em lanças, ele colocava os inimigos em lanças, né? Ele enfincava as pessoas em lanças e gostava de essa fama de vampiro ficou famosa, tanto porque o Drácula ele se origina de um lugar céltico e as lendas de vampiros vêm muito dessa cultura celta, então vem muito dos celtas ali, mas não é só isso. O Vlad gostava de tomar o sangue dos inimigos dele. Quando ele matava os inimigos, ele gostava de tomar o sangue deles para se orgulhar daquilo que ele tinha feito. O cara era um psicopata extremo, assim, muito violento. E daí surge meio que essa história de que Vlad era um vampiro, porque ele gostava de tomar o sangue dos inimigos dele. E Vlad Drácula, né? Eu não sei se. Eu sei que Vlad hoje em dia é um nome muito relacionado a vampirismo e tudo isso. Mas eu não sei se é Vlad Drácula. Mas eu sei que Vlad é muito inspirado nessa questão. É um nome do vampirismo. E aqui a gente tem o cara que escreveu o livro. O cara que escreveu talvez a maior história de terror de todos os tempos. Abraham Bram Stoker, romancista, poeta e quentista irlandês, mundialmente conhecido pelo seu romance gótico O Drácula, a principal obra no desenvolvimento do mito literário do moderno vampiro. Esse cara nasceu na Irlanda, em Dublin, e ele morreu em Londres. Quando ele escreveu o livro, ele estava em Londres, né? Sabe disso. E, mano, esse cara aqui é responsável por tudo que a gente tem hoje, tudo que você sabe hoje sobre terror e vampiros. Esse cara aqui foi responsável, entende? Esse cara é muito top. E pra quem não sabe, muita gente não sabe, quem não leu o livro, eu vou falar aqui pra você. O livro ele não conta só a história do Drácula, alguma coisa assim. Primeiro a gente vai introduzir você a história. Existe um inglês chamado Jonathan Hacker. Jonathan Hacker, ele era, tem diferentes histórias. Em algumas ele era um jornalista que ele ia investigar o caso do Conde Drácula. Outras ele era um corretor de imóveis. O que se sabe é que ele, pelo serviço dele, pelo trabalho dele, ele teve que ir até a Romênia para visitar. Romênia tem lugares que falam que é a Alemanha, tem outros que falam que é a Romênia. Mas o que a gente sabe é que ele teve que ir possivelmente até a Romênia para poder falar com o Conde Drácula. E esse era o trabalho dele, ele ia ganhar pra isso. Então ele chega lá, mas só que tem vários tipos de histórias, porque é uma história milenar, ela já vem de um século atrás. Não tem como você querer que seja só uma. Então tem a história da Floresta Sombria do Drácula, que ele se perde na floresta. Tem uma história que ele vai direto até o castelo do Drácula. E a gente vai focar hoje nessa história. Então ele chega lá, ele conhece o Conde, e ele percebe como o Conde é uma pessoa muito estranha, né? Aquele castelo dele é um castelo em ruínas, velho, mal cuidado, e ele é um homem muito estranho, um homem pálido, que é muito estranho o modo que ele fala, o modo como ele se porta. E o Jonathan Hiker já acha isso estranho. Então essa é a principal história do Drácula.
Mas a gente também tem outros arcos, como por exemplo a noiva de Jonathan Harker. A gente tem a noiva, a gente tem as meninas que estão em Londres, né? E aí tem toda a história, o desenrolar da história, onde o Jonathan começa a achar estranho as coisas que estão acontecendo. A ambientalização é ótima. Eu diria, a minha história favorita de terror em livros é a do Conde Drácula. Eu já li 3 vezes o conto. O livro normal do Drácula, do Bram Stoker, na verdade 2 vezes o livro tradicional do Drácula de Bram Stoker e recentemente uma história sobre a Floresta Sombria que está presente na história do Drácula. Mas enfim, acontece tudo isso, aí o Jonathan Harker acaba indo parar no hospital porque acontecem as coisas lá à noite, as noivas do Drácula perseguem ele e ele acaba indo parar no hospital e aí a gente pula pro arco da noiva do Jonathan Harker, que ela é uma menina londrina, na verdade ela não é de Londres, ela é da Inglaterra. E lá o Drácula vai até a Inglaterra pra, 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 tem, pra meio que ele tem uma paixão nessa menina, ninguém sabe por quê. Meio que ele tem uma fixação com a noiva de Jonathan Harker. Então ele acaba indo pra Inglaterra e lá ele se apaixona pela noiva do Jonathan e tem tudo isso aí. Eu vou te falar, como essa história ela é uma história gigantesca, tem histórias que contam que ele vai pra essa cidade. Tem histórias que contam que o Jonathan morava em Londres, entendeu? Então é muito aberto a interpretação. Tanto que a gente tem o filme que conta que o Jonathan morava em Londres e que o Drácula vai a Londres. E entre essas histórias tem uma história que é muito boa, que é a Viagem de Deméter. Existia um barco que se chamava Deméter, e nesse barco o Drácula invade e ele vai até eh, a cidade de Londres ou até a Inglaterra nesse barco. E a gente também tem a história do Drácula navegando nesse barco, e ele assassinando toda a tripulação e fugindo à noite pra entrar na Inglaterra. É uma história muito boa, mano. Eu gosto muito, entendeu? É, tudo nesse livro consegue ser perfeito e bom. A ambientalização, tudo. Os diálogos. Tem muitos personagens que, se você for ler o livro real, você vai ficar lá, o quê? 18 horas ao todo lendo um livro. Porque é muita coisa, é muita história. Mas eu amo como eles conseguem criar esse personagem. Como ele consegue dar medo na gente. A gente fica com medo desse personagem doido, né? E é isso, mano. Eu acho que eu contei a história principal aqui de Drácula. Eu vou te falar, pra mim, o melhor romance de terror da história, talvez a melhor história de terror de todos os tempos. É bem escrito, bem feito, bem organizado, bem ambientalizado. Pra mim, Conde Drácula consegue se pá, o maior ícone do terror do mundo. É lógico que tem os filmes e outras coisas, mas esse cara aqui ele consegue ser o terror antes do terror existir, entende? Então, se você nunca leu leia o livro. Os filmes eles são bons, mas nada vai ser como você ler o livro, uma experiência totalmente diferente. O livro do Drácula me ajudou a aprender a escrever livros, aprender a contar histórias, porque ele é maravilhoso e o Drácula ele não vai falar somente sobre vampirismo, essas coisas. Ele fala muito sobre a fé cristã. Jonathan Harker é um cara cristão. Ele tem que exercer a fé dele para sobreviver naquela armadilha de rato onde ele tá, que é o castelo do Drácula. Futuramente, nos próximos vídeos, eu vou fazer vídeos aqui falando sobre a história da Floresta Sombria. Vou falar sobre Nosferatu e a relação de Nosferatu com a Segunda Guerra Mundial e com os judeus e nazistas. Vou falar. Nossa, tem muita coisa pra falar, viu? Tem muita história envolvendo Drácula que a gente pode contar aqui que eu posso contar aqui pra vocês e provavelmente vai ser um dos personagens que eu mais vou aproveitar agora no Halloween 2024. Se você gostou do vídeo, deixa o like, vai assistir o livro lá e volta aqui e fala, nossa, eu amei o livro ou não. É nóis, galera.